Eu queria falar um pouco sobre o jogo de domingo, né? Porque tem jogo sábado também, a gente precisa falar sobre como vem o Bahia para esse jogo de sábado. E o que eu sinto, Barbaço, é uma verdadeira frustração do torcedor tricolor, porque a gente sabe que o principal objetivo do Bahia era a Libertadores. Apesar de no início estar lutando ali G3, ali, vocês brincando ali sobre um tricampeonato, que era palpável no início, eu também ficava ali acreditando ali que poderia acontecer, mas que no final pode ser que venha uma Sul-Americana, talvez. É uma frustração também para você? É claro que é. A resposta veio no estádio, né? A futebol tava vazia. Exatamente. No último jogo, o pessoal sentiu baque, teve chuva e tal, tudo mais, mas, você ir, depois de tudo que aconteceu, toda a carga que teve de frustração contra o Palmeiras, botar 38 mil e viver o que foi vivido, né? Cássio até disse, e eu concordei, que foi um roteiro cruel, assim, do jogo com o Palmeiras, né? Você sente o baque, você desanima. Mas, assim, só a nível de informação, essa correção não é o que eu penso, não é o que eu acho. O que eles expõem na realidade é que a intenção nesse ano, o intuito no brasileiro, antes de começar o brasileiro, era ter estabilidade e não brigar longe do rebaixamento. Né? Longe do rebaixamento. Não brigar para não cair e tudo mais. Só que, como o Cássio falou aqui no começo, atos falam mais do que palavras. No futebol, sobretudo, né? Uhum. E o primeiro turno do Bahia mostrou que esse time, por mais que tenha uma ou outra limitação, era um time capacitado para poder brigar por uma vaga em Libertadores, pré-Libertadores, seja como for estar na pré-Libertadores. Então se tornou, hoje, uma possível Sul-Americana, uma enorme frustração. Vou contar um negócio que o Ronaldo Passos me falou aqui, lá numa entrevista no bar, que tem a ver com isso e como é importante você ter gente com mentalidade vencedora. O Ronaldo Passos é um cara de mentalidade vencedora. Uhum. Campeão com o Bahia e vice-campeão com o Vitória. Ele contou que a relação dele com o Evaristo está na relação explosiva, né? Os dois são bem personalidade forte, discutiam bastante. Evaristo, a título de provocação, segundo o Ronaldo, chegou no vestiário após o jogo do Fluminense. Na semifinal do Brasileiro, o Bahia ganhou 2-1, foi o maior público da Estrada Fonte Nova, 110 mil pessoas, Bahia na decisão. Afinal, o jogo seguinte era quarta-feira contra o Inter em Salvador. E ele falou assim: parabéns, vocês já chegaram longe demais. Podem descansar, porque ninguém imaginava que esse time podia chegar até essa final, você já cumpriu o seu papel. E alguns jogadores, inclusive Ronaldo, fez: eu não cheguei até aqui para perder título. Você tá falando isso, você está falando para provocar. E você conseguiu, porque ninguém aqui vai aceitar esse tipo de discurso. Então, você não pode ter uma oportunidade na sua porta batendo e não aproveitar. E o que está acontecendo com o Bahia é isso. Você pode ter planejado alcançar X, mas se você consegue vislumbrar, está acessível X mais Y, eu vou regredir o meu trabalho ou acomodar o meu trabalho, vai ficar só com X. Pois é. Então isso é um pensamento de mediocridade, na minha opinião. Exatamente. Tudo gira em torno disso, né? Da falta de ambição, de querer mais, da mentalidade vencedora que a gente tanto prega. E é até assustador falar isso, porque a gente tá cobrando do Grupo City aqui bastante, mas eu esperava do próprio Rogério uma mentalidade vencedora. Eu também. Olha a trajetória de Rogério Ceni, como sabe? atleta, o cara é assustadoramente vencedor, né, velho? Por isso que eu não vou chegar pro torcedor e insultar o torcedor que acredita que há um certo preconceito até, por ele entender que talvez o Bahia não represente aquilo que foi uma das minhas maiores confianças no desembarque de Rogério. Foi justamente isso. Pois é. Que ele ia agregar por fora, né? Teve superchat, Barbaço. O Matheus Costa mandou 2 superchats. O primeiro ele falou: foda que tem uns que estão aceitando a mediocridade, é surreal. E no segundo ele botou: não vendemos o clube esperando mais do mesmo. Desperte. Perfeito. Exato, e essa mediocridade que aceitaram quando o Rogério teve esse tipo de discurso que o Barbaço lembrou pra gente novamente, né? E que Cássio falou um pouco também, é que reflete no resultado negativo de hoje. E até aquele momento nós estávamos bem. Se ele tivesse um discurso diferente, talvez estivéssemos melhor, né? Não pior. 25 chutes, 74% de posse de bola. Barbaço, qual foi o maior erro do Bahia no jogo contra o Atlético Paranaense? Cara, como eu falei, né? Se a gente for parar pra analisar taticamente, dá pra encontrar muitas coisas. O lance do gol é uma coleção de erros, e talvez o que deixa a gente mais espantado é a demora de Jean Lucas para poder recompor. Mas teve o erro de Gilberto, quando o jogador do Atlético bota na frente, ele não consegue pegar, e Gilberto ganhou a oportunidade, né? Porque ele estava merecendo mesmo, né? Ele estava tendo boas atuações e áreas, ficou um jogo fora. Futebol é assim, é rotativo, quando o cara ganha a oportunidade e abraça,
Isso daí, depois de muito tempo, o Rogério fez, tem que oportunizar. Caio Alexandre também afundou muito quando voltou para a área para poder recompor, mas eu acho que o principal foi essa morosidade aí de Jean Lucas para poder voltar. Faltou eficiência, o time na hora de definir não só não teve tranquilidade, como não teve ímpeto. Às vezes a gente fala muito sobre isso, né, da frieza para poder definir, e tem que treinar, e tem que ter prática e tal, e não sei o quê. Mas, cara, às vezes na fase ruim, um chute como de Lúcio contra o Palmeiras é o que resolve, porra. Tá ligado? É você arriscar e tentar, e se não for gol vai dar rebote, é assim que a vida segue, né? Eu acho que fase ruim pede muito mais iniciativa e proatividade do que propriamente mais prática, mais treino. Pô, treino tá tendo toda hora, o Bahia tá tendo treino exaustivamente aí. O calendário do Bahia ficou muito sossegado de um momento, a partir de determinado momento do campeonato, né? Então, como eu disse, eu acho que esses 2 últimos jogos foram a ponta do iceberg. Porque não foram jogos desastrosos do Bahia. Nos 2 jogos o Bahia teve o quê? Quase 60 finalizações. E fez um gol em cada jogo. Sabe? Um aproveitamento pífio. Então, eu acho que os 2 últimos jogos serviram para mostrar, principalmente para Rogério Ceni, que se ele mudasse antes e entendesse que o time precisava rodar, que quem estava pedindo espaço tinha que ter o espaço, quem estava querendo oportunidade tinha que ter oportunidade, quem estava querendo arriscar e sendo proativo tinha que jogar. Se ele fizesse isso antes, promovesse essas mudanças antes, provavelmente o cenário ia ser diferente. Futebol não é tão simples assim, né? Tão previsível assim. É uma caixinha de surpresa, a gente sabe. Mas dentro do campeonato de pontos corridos, qualquer ponto é importante. A gente sabe que muitos pontos não iam ficar pelo caminho. Sim. Se jogadores que estavam tendo um bom rendimento realmente tivessem a chance. Então, velho, esses 2 últimos jogos, a minha análise do jogo do Palmeiras é a mesma do Atlético Paranaense. Não tenho que eu vim aqui falar em termos de rendimento sobre algo péssimo, ruim. Foi a conclusão do que faltou, né, esses últimos jogos aí. Concorda, Cássio? Concordo. Acho que faltou ao Bahia tranquilidade. Uhum. Né? Você sai de um momento absolutamente tranquilo, confortável, que lhe permite jogar sem algumas pressões ruins, mas você é incapaz de transformar isso em sustentar um momento bom. Aí você já chega para esses jogos contra o Palmeiras, vai chegar contra o Palmeiras e contra o Atlético, no fio da navalha. Absolutamente pressionado. Sim. Você já finaliza diferente, sua confiança já é outra. Um fator que o Rogério falou de falta de confiança, mas o responsável maior pela falta de confiança de um grupo que estava muito confiante há alguns meses foi justamente o próprio técnico. Então concordo. É mais uma questão até anímica, né, do que necessariamente agora você carregar a questão técnica, porque tecnicamente, olha o Bahia que jogou contra o Atlético, olha o Atlético todo desfalcado, o Bahia era melhor. Mas, o banco do Bahia era melhor. Com certeza. Não, mas infelizmente não é isso só o suficiente. O que eu percebo aqui, até pelo chat, né, é um torcedor totalmente desiludido, vamos dizer assim, né? Tem gente falando que o Bahia vai ficar atrás do Corinthians, que não vai conseguir a vaga na Libertadores. É um risco, tá? É um e risco. isso porque, o que agrava o comentário do torcedor, que é justo, o Bahia vai pegar 2 times rebaixados, né? Cuiabá e Atlético Goianiense, E não como tem... o Vasco. Exatamente, em condições normais, né? Talvez a perspectiva fosse outra, mas a desconfiança no time é desse tamanho, do tamanho de você pegar 2 times rebaixados e não ter qualquer tipo de confiança que vai vencer, né? E aí, Dudu, você assistiu o jogo do Bahia sábado? Domingo? Assisti e a impressão que ficou apesar de ser vitória, tem um pai tricolor. Fui na casa dele, tinha tempo que eu não visitava meus pais lá em Feira de Santana. Consegui nesse final de semana. Cheguei lá, meu pai virou pra mim, rapaz, e aí, velho? Você acha que o Bahia ganha? Aí eu falei pra ele a resposta mais verdadeira possível. Deveria, mas não vai ganhar. Deveria, porque como falou, se você colocar... Claro, Sim. Porque se você colocar o time um do lado do outro, puxa a folha de quem vai jogar de um lado do outro, o Bahia tem um time muito superior. Mas é como meu pai também sempre fala, se folha ganhasse jogo, pegava dois papéis, botava um do lado do outro, esse aqui ganha, dá 3 pontos pra ele. Só que na prática, o negócio é outro, né? Velho, o jogo do Bahia é algo hoje que realmente é algo muito mental que tá afetado naquele time. Isso é muito notório pra qualquer pessoa que tá vendo de fora. Porque não tem como um time que fez o primeiro turno muito bom, muito, talvez até acima da média do que aquele time poderia entregar, fazer um segundo turno desses. E agora isso já tá na mentalidade do elenco. Dá pra ver que os caras estão abalados. Em pequenas coisas durante o jogo, você percebe que não tá legal. Por exemplo, Lúcio perde aquele gol. Beleza, normal do jogo. Era pra ter feito e tal, tudo bem. Só que assim, velho, você não vai também crucificar o time inteiro por um lance. Certo, se ele tivesse feito assim, vou puxar agora pro nosso lado. Sim. Assim como se Mosquito faz o gol contra o Corinthians, o jogo era outro.
Só que o time inteiro jogou mal. Não era aquele lance que ia decidir o jogo, entendeu? Poderia ter outros momentos de volume do Corinthians que o Vitória tomaria. Mas assim, pra mim o que falta no Bahia hoje é esse equilíbrio mental, velho. Porque dá pra perceber o jogo inteiro, pô, o Bahia plenamente dominando, mas não consegue converter a dominância em resultado. Parece que quanto mais tá com a bola no pé, mais nervoso fica. Inclusive, eu vou falar uma coisa que pode discordar, me lembra até um pouco a seleção brasileira nos últimos tempos. Porque hoje, o problema da seleção... Não estou falando que o Bahia é seleção, tá? Pelo contrário. Mas o momento da seleção... Dá pra falar hoje, né? Dá pra falar? Pela primeira Mas, vez. pô, a gente fazendo o Brasil e o Uruguai, eu fiz lá pela Metrópole, eu conversei com o Salomão. E gravei lá, coloquei no Instagram da rádio. Eu vi. O maior erro da seleção brasileira hoje, ele falando, é a ansiedade do ataque. E o Bahia hoje quer se livrar dessa urucubaca de uma vez e está muito ansioso o tempo inteiro. Dá pra ver isso durante o jogo. Então, assim, é um jogo que, apesar de ter a bola no pé, os caras com ansiedade, com nervosismo de resolver logo, de passar essa fase ruim, se complica ainda mais. É aquilo, né? A ansiedade e nervosismo nunca ajudou em nada. E o que eu vejo no Bahia hoje é isso. Foi um jogo que teve mais posse, mas aquela posse que não adiantou de nada. Chutou mais, mas não adiantou de nada. Não só pelo placar, mas pela ansiedade, pelo fraco mental que o time tem hoje. Pra mim, essa foi a minha visão do jogo do Bahia. Fala galera, você acabou de assistir um corte do canal Zona Mista. Estamos ao vivo toda terça-feira às 20 horas no YouTube e você acompanha tudo, inclusive o próximo convidado no Insta do Zona.